Olá, sejam bem-vindos à terceira exposição do curso de Equações Diferenciais Aplicadas. Nesse vídeo, nós vamos estudar a seção 2.2 do livro, que é uma discussão adicional das equações diferenciais lineares de primeira ordem. Na realidade, nós vamos justificar por que é que essas equações diferenciais lineares de primeira ordem têm soluções em alguns casos. Para motivar, vamos estudar o exemplo 1 da seção 2.2 do livro-texto. Nesse exemplo, nós temos que encontrar a solução do problema de valor inicial, o problema colocado aqui na tela. Bem, como nós temos que resolver uma equação diferencial linear de primeira ordem, nós podemos pensar em encontrar o fator integrante, e o fator integrante é a exponencial da integral do termo p. Quem é p? É o coeficiente que multiplica y. Então a gente poderia logo começar a resolver essa equação encontrando esse fator integrante. No entanto, isso não está certo. Por que não está certo? Porque quando você vai resolver uma equação diferencial linear de primeira ordem, você tem que logo procurar identificar quem é P. Mas para fazer isso, você tem que verificar se, se essa equação está em sua forma padrão. Como é a forma padrão? A forma padrão tem que ter o número 1 multiplicando o y', ou seja, o coeficiente do y' é 1. Então o coeficiente que multiplica o y vai ser o P, e o coeficiente aqui independente do lado é o Q. Comparando com essa equação, observe que ela não está em sua forma padrão, porque o termo que multiplica y' na equação é t. E para que ela estivesse em forma padrão, teria que ser 1. Então nós vamos ter que reescrever essa equação de tal forma que o coeficiente do y' seja 1. Então para isso basta dividir tudo por t. Claro, deixa t diferente de 0. Vamos pegar a equação e dividir tudo. Observe, se eu dividir por t aqui vai dar 1. Dividindo 2 por t dá 2 sobre t. Dividindo 4t ao quadrado por t dá 4t. Pronto, e agora essa equação está em sua forma padrão. E o coeficiente que multiplica y é o 2 sobre t. Vamos colocar aqui numa outra slide para caber tudo. Então agora sim, agora a gente pode calcular aqui um fator integrante que vai ser exatamente a integral de p, que é 2 sobre t dt. Essa integral, a integral é bem simples, você pode colocar o 2 para fora, fica a integral de 1 sobre t, e integral de 1 sobre t é ln de t. Então vai dar 2 vezes a integral. Bem, agora isso aqui é um erro comum. Ao longo do tempo que eu trabalho nessa disciplina, o pessoal acaba errando. Nessa parte aqui, o pessoal costuma dizer que isso aqui dá apenas 2t. Mas não é o que acontece, né? Porque aqui você não tem o exponencial do ln de uma função, tem o exponencial de 2 vezes o ln de uma função. Uma opção era você fazer esse 2, usar a propriedade do logaritmo e escrever esse 2 como sendo o expoente aqui do t, ou multiplicar, escrever essa função exponencial 2 vezes ln de t como sendo exponencial ln de t vezes exponencial de ln de t, para poder resolver esse problema. Vamos usar a propriedade do logaritmo. Ou seja, esse 2 multiplicando ln de t aparece agora como expoente do t, aqui é t ao quadrado. Aí agora sim, eu tenho um exponencial do logaritmo t ao quadrado. A função exponencial e logaritmo são funções uma inversa da outra. Então a exponencial modifica, a ln, o logaritmo natural desmodifica. Então o fator integrante vai ser apenas t ao quadrado. E para resolver essa equação diferencial, vamos multiplicar toda a equação por esse fator integrante. Vai ficar t ao quadrado vezes y', t ao quadrado vezes 2 sobre t dá 2t. E t ao quadrado vezes 4t, esse termo dá 4t ao terceiro. Então agora nós temos uma equação diferencial que já está pronta para a gente resolver. Por quê? Porque o primeiro membro, depois que a gente multiplicou pelo fator integrante, é exatamente a derivada de um produto. Esse produto é sempre o fator integrante, que era t ao quadrado, e a função y. E agora nós vamos integrar dos dois lados. No primeiro membro, a integral da derivada de uma função é a própria função, mais uma constante, que vamos colocar somente no segundo membro. E a integral de 4t a terceira, como é que a gente faz? Bota o 4 aqui para fora, que está multiplicando a função. A integral de t a terceira é t a quarta sobre 4. Aí esse 4 que está fora com 4 no denominador, você cancela, então você vai ter apenas t a quarta mais uma constante. E agora sim, a gente pode isolar o y, dividindo tudo por t ao quadrado, desde que t ao quadrado seja diferente de zero. Então, com isso, a gente resolveu quem é a equação diferencial. Só que o problema é um problema de valor inicial. Nós temos que encontrar quem é a função que satisfaz aquelas duas condições.
Esse aqui é uma função que satisfaz apenas a equação diferencial. Ou seja, aqui tem infinitas soluções, né? Para cada valor de C, tem uma solução da equação diferencial. Nós vamos ver que para o problema de valor inicial vai ter uma única solução. Vai ser um valor, a gente vai encontrar um único valor de C que satisfaz as condições, as duas condições do problema de valor inicial. Bem, relembrando que lá no enunciado afirmava que y para t igual a 1 é igual a 2, ou seja, quando t for igual a 1, y é igual a 2. Então, nós vamos substituir aqui na solução que a gente encontrou t por 1 e y por 2. Então, fazendo isso, vamos ter aqui, quem é y? 2. Quem é t? 1. Vai ficar 2 igual a 1 ao quadrado, mais c sobre 1 ao quadrado. Então, você vai ter que 2 é igual a 1 mais c, né? Porque aqui dá 1 mais c. Então, c é igual a 1. E agora sim, nós resolvemos a equação diferencial, que é a equação diferencial, o problema exponencial. Esse valor de c igual a 1 que a gente encontrou, a gente vai substituir aqui e nós temos a solução da equação diferencial linear de primeira ordem com uma condição inicial, ou seja, do problema de valor inicial. Quando a gente encontra a solução de uma equação diferencial, essa solução é uma função. Então nós temos que dizer qual é o domínio dessa função. Para que valores de t essa função pode ser calculada, né? O domínio da função. Então aqui essa função pode ser calculada para qualquer número menos para t igual a zero. Então agora você encontrou aqui a solução do problema de valor inicial. Essa função, y de t igual a t ao quadrado mais 1 sobre t ao quadrado, desde que t seja diferente de zero. Agora nós vamos tentar generalizar essas coisas para ver quando é que você efetivamente pode determinar quem é y, quem é a solução. Então, dado uma equação diferencial linear de primeira ordem, a gente vai multiplicar pelo fator integrante, e ao multiplicar pelo fator integrante, o primeiro membro todo passa a ser a derivada de um produto. Pronto. Quando chega nesse momento, vai vir a parte que deve estar sendo mais complicada para vocês, que é fazer a integral. Porque a integral já é muito mais complicado que derivar. Quando a gente for integrar, o primeiro membro vai assumir a derivada, vai ficar μ vezes y. Beleza, não tem problema nenhum. Mas esse segundo membro aqui, ele só pode ser calculado se essa integral aqui existir, se for uma função integrável. Ou seja, então a primeira coisa que a gente vê é que para você resolver uma equação diferencial, o produto de Q por μ tem que ser integrável. Na verdade, tinha até uma coisa antes, né? Quando você vai calcular o μ, que é a integral, que é a exponencial da integral de P, a função P também tem que ser integrável. Então vamos isolar aqui o y, supor que essa função aqui é integrável, você consegue integrar, e você encontrou quem é o y. Vou colocar aqui maior. Vamos analisar. Quando é que esse y vai existir, essa solução? Quando existir esse μ, e o μ é a exponencial da integral. Então tem uma integral envolvendo o μ. Então você só vai poder calcular o μ quando a função P for integrável. Vou colocar aqui em função do... Então você só vai poder calcular o y. Primeiro, para achar o valor integrante, essa função P tem que ser integrável. E para encontrar o numerador, todo esse termo aqui tem que ser integrável. Q vezes μ. Ou seja, encontrar as soluções de uma equação diferencial linear de primeira ordem se resume, no final das contas, né, o trabalho mesmo, a fazer essas duas integrais, desde que elas existam. Então nós não vamos discutir quando é que funções são integrais, porque é um assunto bem complexo. Provavelmente você vai mostrar isso no curso de análise 1. Mas quando as funções P e Q são contínuas, elas são integráveis. Esse é um dos resultados que a gente estudou lá em curso de cálculo. Então, se P e Q são funções contínuas, essa integral aqui existe, você pode calcular essa função exponencial. Aqui também, a Q sendo contínua, multiplicando pela função contínua, que é exponencial, também vai ser integrável. Então, quando P e Q forem funções contínuas, você vai sempre poder encontrar a solução da equação diferencial linear de primeira ordem. Pelo teorema fundamental do cálculo, quando a gente integra a função, sempre aparece uma constante, ou seja, quaisquer derivadas de uma função só difere por uma constante. Então, aqui essa expressão está nos dizendo que tem infinitas soluções, mas quando eu acrescento uma condição inicial, você vai ter uma equação do primeiro grau, né? Vai ficar uma constante aqui, que eu desconheço, e o resto vai ser tudo número. E só vai ter uma única solução para uma equação do primeiro grau, que a gente está lá no ensino fundamental. Resumindo,
Então, se você tiver um problema de valor inicial e as funções P e Q forem contínuas, você vai ter uma única solução do problema de valor inicial. Esse é o teorema de existência e unicidade para equações diferenciais lineares de primeira ordem. Ou seja, ele garante que existe, ou seja, dado uma equação diferencial linear de primeira ordem, se as funções P e Q forem contínuas, então você garante que aquelas integrais existem, então vai existir realmente a função, vai ter uma solução. Como tem uma condição inicial, essa solução vai ser única. Então esse é um teorema de existência e unicidade que garante que existe solução e que a solução é única para problemas de valor inicial. Vamos fazer um outro exemplo para ilustrar que nem sempre a gente consegue resolver aquelas integrais. Elas existem, mas a gente não consegue explicitar a solução porque a gente não consegue explicitar quem é a integral. Então esse aqui é mais um exemplo do livro, o exemplo 2, na mesma seção. E nós temos que encontrar a solução também no problema de valor inicial. Nesse caso aqui, as coisas vão mais rápido porque essa equação já está em sua forma padrão, né? O termo que multiplica o y' aqui é 1. Então o fator integrante vai ser a exponencial de menos 2t dt. Coloco o menos 2 para fora, a integral de t é t ao quadrado sobre 2, cancelo 2 com 2, então vai dar apenas exponencial de menos t ao quadrado. Esse é o fator integrante. Bem, depois disso, vou multiplicar toda a equação pelo fator integrante. Então esse fator integrante exponencialmente ao quadrado vezes 1 é ele mesmo. Esse termo multiplicado por todo o primeiro membro dá tudo isso aqui. E relembrando que o primeiro membro sempre é a derivada do fator integrante vezes y. Pronto, e agora a gente, para resolver esse problema, é só integrar dos dois lados. Mas quando a gente integra dos dois lados, tem um problema. Ou seja, vamos integrar dos dois lados, tem um problema. Qual é o problema? O primeiro membro não tem problema nenhum, porque a integral da derivada é a própria função. Mas o segundo membro, nós temos a integral do exponencial de menos t ao quadrado dt. E essa integral é uma daquelas que não pode ser expressa como uma combinação das funções que a gente já conhece. Seno, cosseno, tangente, trigonométrica, exponencial, logaritmo, polinomial, nenhuma delas. Então, embora essa função seja integrável, porque essa função aqui é contínua, ela não pode ser expressa em função de nenhuma das funções que a gente conhece. Então, como é que a gente faz? Vai deixar assim. Então, se fosse somente para resolver a equação diferencial, sem ser um problema exponencial, a gente resolver essa integral aqui e acabaria colocando uma constante lá de cá. Só que nesse caso tem uma condição inicial. E nós vamos resolver esse problema de valor inicial. E nesse momento vamos fazer uma coisa diferente do que a gente tem feito até agora. Em vez de fazer uma integral indefinida, eu vou fazer uma integral definida. Para fazer a integral definida, eu vou mudar aqui o nome da variável. Tá? Aqui é t, vou mudar para s. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer uma integral 0 até t. Então esse termo que aparece aqui não pode ser o mesmo que aparece aqui, né? Porque quando você integrar isso aqui, vai ficar uma função avaliada em t menos a função avaliada em 0. Lembrando do trampo fundamental do cálculo. Então vamos fazer a integral? Então, qual vai ser a integral do primeiro membro? Como é a integral derivada, vai ser a própria função. Só que eu vou pegar essa função e vou avaliar em t, depois menos, vou avaliar em 0. Igual a gente fez lá no curso de cálculo, né? O trampo do cálculo, você vai fazer calcula a integral definida, calcula nesse número, nesse outro, vai fazer a subtração, esse menos esse. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Então, a integral da função é ela mesma, vai ser e elevado a menos s ao quadrado y. Só que eu vou substituir, né, o s por t. Então vai ficar e elevado a menos t ao quadrado vezes y de t. Então, nessa expressão, eu substituí o s por t, deu isso aqui. Agora, menos daquela fórmula da integral, da resolução da integral, eu vou substituir o s por 0. Então, vai dar menos e elevado a menos 0 ao quadrado vezes y de 0. E nesse momento a gente sabe quanto é que vale y de 0. Y de 0 é igual a menos 0,5. E esse termo aqui vai dar 1, né? Dá e elevado a 0 que é 1. Então, nós resolvemos a integral definida. E encontramos quem era a constante que aparece. E agora é só isolar, né? Esse termo menos 0 passa para o segundo membro. E para isolar quem é y de t, eu vou multiplicar tudo por exponencial de t ao quadrado. Pronto, encontramos que é a solução do problema de valor inicial. Não tem nenhuma constante aqui, essa solução aqui é única, só tem essa função. Mas vai ser, professor, e essa integral aqui vai ficar assim? Bem, agora vamos relembrar o que a gente fez lá no curso de ICC. No curso de ICC, um dos trabalhos que todo mundo fez foi exatamente resolver uma integral. Porque aquilo era muito importante naquele momento e agora vai ficar mais claro.
Porque quando você vai estudar equações diferenciais, muitas das soluções vão ser expressas em integrais que não tem como você expressar em combinação das funções anteriores. Então vai ficar em forma dela mesmo, assim, de forma integral. Se você quiser calcular o valor da função em um certo ponto, por exemplo, eu queria saber quanto é que vale y de 2, quando t for igual a 2. O que, é que eu vou fazer? Em todos os lugares aqui onde tiver t, eu vou substituir t por 2. Então aqui vai ficar e elevado a 2 ao quadrado, aqui vai ficar e elevado a 2 ao quadrado. E onde tem esse t aqui, ó, também vamos colocar aqui um 2. Vai ficar uma integral definida, vai ficar a integral de 0 até 2 dessa expressão. Vai colocar lá naquele programinha que vocês fizeram, no curso C6, espero que vocês tenham guardado. E lá você vai e encontra quem é uma aproximação para essa integral. Essas integrais só podem ser resolvidas por métodos numéricos. No entanto, essa função aqui, integral, é tão importante que ela recebe um nome. Na verdade, ela vezes uma constante recebe um nome chamado função erro. Nessa seção 2.2 do livro tem um texto sobre ela, eu sugiro que vocês leiam, é bem interessante. Essa função ela vai aparecer em outros cursos com uma importância muito grande. Então por esse vídeo, acaba aqui, até o próximo vídeo.